Bem-vindos a mais essa videoaula, onde a gente vai começar de novo a questão da introdução para o desenvolvimento mobile, usando a troca de informação entre o front-end e o back-end, né? E para isso, o primeiro passo que a gente vai ter aqui nós vamos colocar, eu vou abrir aqui meu GitHub, Codespaces. Você, aqui no meu caso, né, eu tenho dois back-end, não importa, porque agora a gente não vai trabalhar mais com o meu back-end. Eu vou trabalhar com o meu front-end. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma das minhas máquinas. Vou aguardar a carga dela. Ela está carregando algumas configurações remotas. Enquanto isso, pessoal, ele está carregando algumas configurações aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Essa aba aqui pode fechar. Eu vou aqui e vou começar um novo sandbox. Vou criar do tipo React. Vou esperar carregar também, tá? E aqui, pessoal, só que eu estou começando um do zero. Você não vai começar um do zero. Você tem uma playlist de front-end em 2022. Imagina que você vai partir daquilo ali, tá? Então, no caso aqui, dentro do meu source, eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar consultas cidades. Dentro dessa nova pasta, eu vou criar meu index.js. Você pode criar uma classe aqui, export, default, blá blá function, né? Function, blá blá blá. Ou se não, para facilitar a sua vida, pode pegar aqui, copiar, colar. E vou alterar aqui, ao invés de app, eu vou ter consulta cidades. Posso tirar esse class name, porque eu não vou usar agora. Esse aqui eu só vou deixar consulta cidades. Não vou deixar esses dois, pronto. Tá? Parte resolvida. Só que lá você vai ter o Reactor Router DOM, para você fazer mapeamento de pastas e arquivos e tudo mais. Rotas, né? Aqui no meu caso eu não tenho, então o que eu vou fazer? Lá na minha raiz, eu estou apontando o meu app para o arquivo de app, que é esse aqui em cima, tá vendo? Só que eu não quero, eu vou apontar para outro lugar, que é aquela pasta que eu acabei de criar. Ponto barra, consulta de cidades, barra, index. Né? Se você observar, ele está falando que ele não pode encontrar o arquivo. Por quê? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse arquivo aqui e eu vou comentar ele. Pronto, meu consulta de cidades já está funcionando, tá? Bom, fazer uma pausa aqui e vou fazer o seguinte, carregou, né? Vamos abrir o nosso terminal. Abrir no terminal, o que a gente vai fazer? npm start. Aí ele vai carregar aqui, tá? Ele vai lá, meu servidor está funcionando. Vem o importas, espera ele carregar. Direito, visibilidade pública. Ele vai fazer um novo loading. Perfeito, o nosso servidor já está funcionando, tá? Meu servidorzinho aqui ele está funcionando, então posso deixar lá. Volto para o meu servidor. Aqui eu só vou colocar aqui, ó, front-end 2023-gravação. Você vai deixar o nome do seu projeto aí, tá bom? Não mexe nisso. Bom, então tá feito aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa massa de dados. Tá fazendo? Fez uma carga. Para criar nossa massa de dados, eu vou ter aqui import alguma coisa from React. Certo? O que eu quero? Eu quero importar meu use state. Trouxe e carregou. Ele está marcado porque ele está falando que não foi utilizado ainda. E é isso mesmo. Então eu vou ter const data, set data. É igual a use state. E aqui, pessoal, ele tá um conjunto vazio, tá? Tá vendo o colchete? Ele é um conjunto vazio, então ele é um array vazio ou um arranjo vazio, tá? Ele não tem nada dentro dele, mas a gente poderia fazer alguma coisa do tipo para exibir algumas coisas que estão lá dentro. E vamos fazer isso aqui agora. Vou abrir aqui chave porque vem um comando. Então eu tenho data.map, muito bem. E aqui dentro ele vai receber, ele faz um loopzinho, né? Então ele vai receber uma arrow function dessa maneira. E ele também tem que retornar alguma coisa. Então, return, ponto e vírgula. Salvou. Quando eu salvo, ele formata o meu código, tá? Como você pode ver, ele não tem nada aqui dentro ainda. Vamos colocar aqui, ó, aula 1, vírgula, aula 2.
Ele deu um errinho lá. Deixa eu ver o que ele deu erro. Em tese... Ah, tá. Tá faltando isso aqui, ó. Na hora que fui digitar, ele apagou o colchete. Voltou a funcionar. Perceba, ele trava e ele volta, tá bom? Ele tá falando que o set dados não foi utilizado também. Ah, Graziele, mas ele não tá retornando nada ainda. Ele não vai retornar porque o meu retorno estava o quê? Vazio. Aqui dentro a gente vai ter o element, tá? E tá retornando alguma coisa? Ainda não, mas a hora que eu coloco aqui, ele retorna, tá vendo? Ele retorna aula 1 e aula 2. Perfeito, tá? Ele está retornando. Está formatado? Não está formatado ainda. Para formatar, vamos colocar aqui como se fosse um parágrafo. Pode ser até um spam, mas vamos jogar como um parágrafo, tá? Olha lá. Ah, Graziele, mas agora ele retornou a palavra element, ao invés de retornar a variável element. Por quê? Todas as vezes que eu quero trazer alguma coisa, que eu quero o dado dele, eu coloco com chaves. Tá lá. E agora aula 1 e aula 2 já está lá e está funcionando. Tá vendo? Então, se eu colocar aqui novamente um aula 3 e salvar, ele vai aparecer aqui na tela para mim. Aula 1, aula 2 e aula 3. E é isso. E se eu não tiver nada lá dentro? Bom, se eu não tiver nada lá dentro, para cá, retornou. Ele apaga. Então, se você observar, pessoal, ele está trazendo os nossos dados que está aqui online. Só que eu preciso ir um pouquinho mais além. Eu tenho que usar uma outra função, que é o nosso useEffect. UseEffect ele vai ficar olhando para as condições de um conjunto de variáveis ou um arranjo de variáveis, ou ele executa uma única vez. O useEffect, ele está lá, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro dele é uma função, que eu acabei de fazer aqui, tá? E o segundo é um conjunto de variáveis que ele vai ficar olhando. Nesse caso aqui, vazio. Quando esse conjunto de variáveis ele é vazio, ele vai executar uma única vez na carga da página. Vamos testar isso aqui? Eu vou fazer assim, set data aula 1. Opa, aqui é um arranjo, então tá errado. Dessa maneira aqui, vírgula, opa, aula 2. Salvou. Olha lá, pessoal. Então ele está executando. Então quando você abre a página, ele se cria a variável vazia. Você vai executar, tá vendo? O useEffect vai executar uma única vez. E eu estou fazendo o quê? Estou jogando dois dados lá dentro. Tá vendo? Eu estou jogando essa informação lá dentro. Se eu colocasse aqui, vírgula, aula 3, tá lá, na carga da página, ele vai jogar aula 3, tá bom? E é com isso que a gente vai começar a organizar o que a gente precisa fazer. Que é trazer os dados no meu front-end, tá? Então, eu vou tirar esse cara daqui. Posso deixar assim e assim. Tá comentado, tá? Para começar a colocar os dados do nosso servidor aqui, nós vamos usar agora aqui uma questão. Eu vou fazer assim, let URL igual a esse cara aqui, tá? Qual é essa URL? Essa URL é esse endereço que está aqui, ó. Ou, por exemplo, você pode abrir numa nova página, tá vendo? Tá ali. Barra API, barra cidades, por exemplo. Tá lá, eu estou trazendo os dados, tá bom? Então, eu vou copiar essa URL que eu tenho para mim. Tem que fazer isso a partir do seu, tá? Do seu servidor. Então, eu colo aqui. Opa, ele não copiou? Não, não copiou. Vamos lá de novo. Direito. Criar. Cola. Salvou. Só com isso aqui, a gente está trazendo essa informação? Ainda eu não estou trazendo informação só com isso aqui. Tem mais coisas que a gente pode ter, e mais coisas que nós precisamos fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui, const... Ah, mas aqui é diferentão ainda, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, const data, ele é igual a uma função assíncrona, porque precisa dessa maneira aqui, tá? Por quê? Porque a nossa chamada API ele vai para a internet.
E lá na internet você não sabe quanto tempo que vai demorar. Pode ser uma internet de escada, uma internet de velocidade rápida, sei lá, uma internet por cabo, uma internet por wireless, pode ser uma internet por celular, pode ser, enfim, um desktop você não sabe. Então a função ela tem que ser assíncrona, porque você dispara e aguarda a resposta dela, tá? Então nesse caso aqui que a gente vai ter então uma função anônima assíncrona e aqui a gente tem const data não. Eu vou colocar response é igual a wait para esperar. Fetch é a função que vai buscar a informação para nós na internet da URL que a gente tem. Certo? Opa. Ele está falando que response não foi usado, por quê? Porque const data é igual a await, porque ele também é uma função assíncrona, response no formato do JSON. Certo? Então, neste caso aqui, eu estou indo buscar a resposta, que é a página. A página a gente pega o conteúdo e transforma em JSON. Tá vendo? E esse cara aqui, isso aqui é texto. Ele vai transformar para nós em JSON, tá bom? E daí aqui a gente faz o quê? Então, const nada. Então, eu tenho set data de data. Não confunde esta variável com esta. Essa aqui é uma declaração local e essa aqui é uma outra declaração mais global, tá? O escopo dela é maior, tá bom? Ah, Graziane, mas ainda não está retornando nada. Não está retornando porque ao final a gente faz o quê? Eu vou ter um fetch data. Eu faço a chamada da função, tá? Ah, aí o que acontece aqui, pessoal? Esse cara aqui, esse comentário eu posso até tirar daqui. Ele está falando assim, olha, você está tentando imprimir alguma coisa aqui, mas esse elemento é um conjunto de elementos também, que tem ID, seed nome, seed estado. Então o que eu tenho que fazer? Ponto seed nome, porque ele tem um conteúdo, tá vendo? Ó, tá lá, ele está trazendo para mim o conteúdo. Se eu quiser apresentar mais de um elemento, tá lá, ó. Eu vou copiar porque é mais fácil, né? E aí, ao invés de, por exemplo, plotar seed nome, eu quero plotar ID, tá vendo? Então agora eu tenho na tela ID e tenho também o nome da minha cidade, tá? E aí o que acontece, pessoal? Com questão de trazer dados, é isso. Só que a gente tem um problema também. Se minha URL aqui falhar por qualquer motivo, vamos parar aqui esse servidor. Então vou em terminal, dá um Ctrl C. Agora meu servidor não está funcionando mais. Se eu der um Enter, eu vou ter um erro. Ele está tentando conectar com a porta e está lá, ele vai trazer um erro, tá? Por quê? Porque está parado. Se eu, por exemplo, atualizar isso aqui, tá vendo? Ele vai trazer um erro, porque é um erro de página. Então, para isso, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu vou fazer assim, fazer um try catch. Eu vou jogar esses dados aqui. Eu vou tentar executar essas operações. Se eu não conseguir, set data é igual a conjunto vazio. Agora eu não tenho mais erro, tá vendo? Eu não tenho mais esse erro aqui. O meu servidor não está funcionando. E você poderia até, de certa maneira, colocar assim, ó. Vamos tentar aqui. ID -1, vírgula, seed nome. É um exemplo, tá, gente? Seed nome assim não. Seed nome. Erro. Salvou. Tá lá, erro. Pode até colocar um zero aqui, por exemplo. Erro. Erro na carga da página. Não é assim que a gente resolve essa questão, tá bom? Esse aqui é um exemplo. Você pode tratar isso aqui de diversas maneiras, tá? Eu não vou tratar assim, tá? Então, simplesmente carrega como um conjunto vazio. Não plota nada na tela, tá? Isso aqui resolve muito problema nosso, tá bom? Então eu vou startar de novo meu servidor. npm start. Espera carregar. Vai em portas. E abre a porta lá, visibilidade da porta. Voltamos para cá. Você pode atualizar sua página e ele vai trazer os dados novamente. Bom, a partir daí, pessoal, começa a formatação de dados, tá?
vai começar as nossas formatações de dados. Então, por exemplo, assim, eu vou jogar isso aqui tudo dentro de uma tabela. Então, eu vou colocar table. E lá embaixo eu coloco meu barra table. Vai vendo que não muda nada. Onde aqui está H1, eu vou trocar para caption. Eu apertei Ctrl D e alterei já aqui, ó, a tag de abertura e de encerramento, tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, nós vamos ter um tRead. E já posso fechar meu tRead também. Que é o cabeçalho da página, da tabela. Aí a gente tem um TDH, um TD, um TH. Eu vou colocar ID barra TH ID. O que ele está falando? Tem um erro aqui, ó. Muito bem. Eu tenho o ID, vou ter o nome da cidade, vou ter o estado e vou ter os comandos. Então, aqui, cidade, estado e comandos. Perfeito, tá lá. ID, cidade, estado e comandos, mas ainda não está formatado. Beleza. E aí, o que a gente faz aqui, pessoal? Você pode pôr um tbody aqui, ou você pode ir direto formatar os dados. Então, aqui você tem um tr, e aqui embaixo você muda para tr. Tá? Ficou tudo daquela maneira. Bom, daí você vai ter um td, um table data, barra table data. Primeiro, você faz o quê? Ó, vou recortar, vou colar. Perceba que eu só estou usando, tá? Eu dobro, aí eu tenho seed nome. Esse cara que pode sair daqui. Dobro de novo, eu tenho seed estado. E depois, esse td aqui, eu vou colocar que é um td, ele tem barra td. Ele vai ter aqui dois botões, tá? Só para... Eu tenho um button, que eu vou chamar de alterar, barra button. E vou ter um outro button, que por enquanto, excluir. Não vou fazer nada, tá vendo? Ele fica aqui na tela. Bom, bom, então você vê que já está na nossa tela esse cara aqui, tá bom? Já está funcionando. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar minha tabela. Então, align center. Já ficou muito bem. Eu acho que é isso, né? Só que aí, pessoal, formatei minha tabela, tá lá. Tem outras formatações que vai vir numa outra videoaula. Mas aqui, o que a gente tem aqui? Essa URL aqui, pessoal, ela tá muito grande. Se eu for fazer isso uma página por vez, o que acontece? Ela vai ficar muito... Eu tenho que mudar, se eu tiver 10 páginas para o mesmo servidor, eu tenho que mudar todas? Não. Nós vamos fazer aqui uma... Não é uma gambiarra, mas é uma outra estrutura, tá? Aqui dentro de Source eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de utils. E dentro de utils eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de api.js. Aqui eu vou ter const url base url, na verdade eu quero. Const, não, export const base url igual. Aí aqui eu vou colar eu vou colar o meu servidor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não. Ué, ele perdeu o endereço do meu servidor, não tem problema, a gente vai lá. Vou dar um enter aqui. Deixa eu ver se vai ser o mesmo ainda. Não, não é o mesmo. Eu abro ele aqui. Copio. Eu colo ele aqui dentro. Barra API, certo? Então, perceba que não tem a barra do final aqui, tá bom? Certo? Depois eu vou ter o export const API. Ele é igual a uma arrow function desta maneira aqui. E o retorno dele é o retorno do comando fetch. Tá? Então, esse aqui é o retorno que eu quero. Só que aqui o que acontece?
Eu recebo aqui, ó, eu tenho o endereço parcial, tá? E aqui, o que a gente vai querer? Eu quero que ele tenha uma página. Então, é o endereço completo da base URL seguido da página. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui é da crase, cerquilha, e aqui eu coloco meu base URL. Já na sequência, ou já no próximo aqui, eu vou colocar dentro da minha string constructor, já quem? A minha página. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando minha base de dados aqui, minha base URL, com o que está vindo como elemento aqui. Tá? Bom, e agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos retornar tudo isso. O que ele está falando? Export. Tarará. Ele está dando um erro aqui estranho. Export const. Agora foi. Export const. Agora sim. Volto lá para minha página de consulta e vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Const import API from ponto barra utils barra API, certo? E aonde estava o fetch, a gente faz quem? API. Só que ele está trazendo quem aqui ainda? Está trazendo toda a base. Aqui eu não quero tudo isso, eu quero deixar só isso aqui, ó. Salvou. E quando eu faço isso, automaticamente ele tem que trazer já de volta aqui, ó. Se ele não trouxe aqui, significa que ele tem algum erro. Vamos atualizar a página. Ele está encontrando algum erro que ele não está encontrando o meu cidades, tá bom? Bom, como ele está dando um erro e o try catch, ele está resolvendo, ele não mostra o erro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou comentar isso aqui, só para eu ver o que ele está dando. Ó, ele está dando um erro de API mesmo, ó. Ele está falando que não é uma função o meu API. Vamos entender esse cara melhor? Eu volto aqui. Opa, utils API, export API, page. Em tese, ele tá, é isso aqui. Mas eu vou desestruturar. Como eu tenho vários export lá, vamos fazer isso aqui. Ah, agora ele trouxe certo. Então, agora que ele trouxe certo, devolve o meu cat. Olha lá. Então agora, pessoal, eu estou trazendo os meus dados e estou formatando dentro de uma tabela. Se eu colocar, por exemplo, aqui, id igual a 1, tá vendo? Ele já vai trazer lá a cidade com ID 1. Vou dobrar esse cara aqui. Aí vamos supor que eu não quero o ID, eu quero seed, nome. E aí aqui eu quero que like, usar um like que é como se fosse o parecido, como, daquela maneira. Eu quero todas as cidades que tem a letra A. Tá lá. Quero todas as cidades que tem a letra AB. Vamos ver? Tá lá. Se eu colocasse uma outra letra, não importa qual vai fazer aqui. Tá vendo? Eu não acho ninguém. Então eu posso usar aquelas minhas regras lá, aquela minha URL que eu tenho do meu fetch, do meu API e os comandos, eu posso usar tudo aqui. Eu quero, por exemplo, saber todos os IDs menores do que 5. Então vamos supor, vamos lá. ID less equal 3. Menor ou igual a 3. Salvou. Se não funcionar isso aqui, significa que a gente tem que buscar a nomenclatura. JSON Server GitHub. Você abre lá. Vai ser less. Vamos procurar lá de maneira correta, descendo aqui. Ver que ele vai falar. Operators, talvez seja isso. Ó, less than equal. É isso aqui que eu queria. Volta lá. Vamos corrigir. Tá lá. Todos os IDs menores do que 3. E se eu colocasse o G aqui, maior ou igual a 3? Tá lá também, ele trouxe o meu maior que 3, tá? Vamos supor que eu quero fazer diferente. Eu quero ordenar. Vamos dobrar esse cara aqui. Tira o comentário. Eu quero ordenar por nome da cidade. Então, short. Eu acho que é short.
short seed nome. Tira esse cara daqui. Aspas, não precisa. Seed nome. Deixa eu ver se ele vai fazer. O que ele tá falando? Tá dando syntax error. Deixa eu ver aqui. Então, a gente sobe. Vamos lá nos nossos menus. Novamente. Short. Filter. Filter. Lá, 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 lá. Não, 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 não é isso que eu quero. Posts não. Short, view, order. Então, tá certo. Em tese, tá certo. Vamos copiar esse cara aqui. Devo ter escrito errado também. Em tese, não. Short, seed, nome. Salvou. Ele continua dando erro. Tá faltando fechar aspas aqui, ó. Agora sim, tá vendo? Ó? Colocou em ordem de cidade. Poderia colocar em ordem de estado. Olha lá. Ele ainda poderia estar em ordem inversa. Order. Opa, tem que ser underscore order desk. Aqui, ó. É igual desk. Descendente. Do maior para o menor. Dessa maneira aqui, pessoal, a gente tem as nossas tabelas. E você poderia acrescentar, continuando acrescentando. Então você pode colocar, por exemplo, e-comercial, ID, aí você tem o menor, less than, equal 3. Olha lá. O ID menor ou igual a 3. Ou o great, maior. Tá lá também. Então, assim, você pode usar da maneira como você achar por bem. Tá? Você vai achar isso aqui do jeito que você quiser, esse negócio aqui, tá? Você escolhe e toca o barco para frente, olha lá. Nós vamos usar isso aqui mais, tá? Então você pode olhar aqui, esse cara aqui, ó. Olha para a bibliografia para procurar o que você quer, tá? Então, eu acho que era isso que nós tínhamos para a videoaula. Então nós estamos trazendo os dados do nosso servidor. O servidor parar, ele não exibe, simplesmente não exibe nada, fica uma tela vazia, mas se ele tiver dados, esses dados são exibidos. Você vai usar o useEffect para ele executar uma primeira vez dentro da sua página, ou você pode colocar aqui dentro da lista de variáveis, todas as vezes que a variável mudar, você faz essa carga novamente. Nós vamos utilizar isso, tá bom? De mais a mais, eu acho que era isso. Formatou, bonitinho. Então a gente toca o barco para frente para a próxima videoaula.